Queridos amigos da Casa Espírita André Luiz, com muita alegria em nosso coração, estamos mais uma vez para a nossa conversa acerca do Evangelho de Jesus. Rogamos a este, que é o nosso Mestre, que nos ampare, que nos console nas nossas dores, nas nossas dificuldades e que possa trazer aquela esperança e aquela fé tão almejada nos corações de cada um de nós. Deixo aqui o nosso abraço fraterno do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, a essa casa querida ao nosso coração, e aos amigos queridos que nos assistem e que estão conosco, vibrando em Cristo e pelo Cristo, para um mundo melhor e para que possamos ter um planeta regenerado o mais breve possível. E isso só depende do esforço íntimo de cada um de nós. Então, a gente preparou para esta conversa um tema baseado no capítulo 6º de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Para que a gente possa realmente compreender que ele veio trazer para nós o consolo que traz, acima de qualquer coisa, a esperança aos nossos corações. Corações esses tão doídos, corações tão sacrificados que estamos tendo, especialmente nesses últimos dias. Então, que nós possamos, sentir o Cristo dentro dos nossos corações, para que ele venha aliviar as nossas dores, para que ele venha acalmar os nossos corações necessitados do teu amor e do teu consolo. A aldeia modesta e significativa de Belém de Judá deveria receber aquele que é a luz do mundo, que veio trazer para nós a vida, e a vida em abundância, para que todos nós tivéssemos essa abundância da vida. Ele chegou discreto, como a brisa agradável e perfumada de um entardecer, produzindo bem-estar e alegria ao coração de todos nós. Até hoje, ele traz esse bem-estar e essa alegria aos nossos corações. O mundo de então, daquela época, se encontrava incendiado pelo fogo devorador das paixões que dominavam aquelas criaturas. Parece que estamos falando dos dias atuais. Soberba e desvairada, as sociedades e as nações exaltavam o poder transitório e submetiam-se à glória fúnebre das armas, das guerras, não havendo lugar nenhum para o amor nem para a fraternidade. O monstro da guerra, da violência, da desunião devorava as vidas que se lhe entregavam inertes, e o jogo da força trucidava quaisquer possibilidade de esperança e paz. E ele veio. Ele veio neste momento conturbado das nossas vidas aqui na Terra. A ilusão dos valores terrestres permanecia sombreando a claridade da justiça e a oportunidade da vigência da dignidade. Todas as profecias, sem exceção, todas as profecias que vieram anunciar a era da verdade, foram confundidas por Israel, com o desejo doentio que eles sentiam em seu coração de dominar outros povos, quando chegasse o seu Messias, que desejavam que seria sanguinatário, que seria aquele que iria devorar com a guerra, com a violência e trazer para eles, através da vingança, aquilo que eles mais almejavam, o poder, a glória de tantos e tantos séculos massacrados, depois de séculos de escravidão, pelo Egito e na Babilônia, e de sofrer o tacão perverso de outros povos, que invadiram e esmagaram. Israel aguardava um rei poderoso,
que lhe devolvesse as glórias terrestres usurpadas e lhe concedesse o cetro da governança universal. Era essa a vontade daquele povo que lá estava. Era essa a necessidade que eles tinham da vingança, e era nesse crer desse Messias violento que eles guardavam em seu coração. Aparentemente, aqueles dias trouxeram uma calmaria, uma tranquilidade, uma segurança que permaneceu assim, pareceu tomar conta de todos que lá habitavam. E era realmente esse sentimento que ele trazia no seu bojo para cada um daqueles que lá se encontravam naquele momento. E ele veio para comungar com os seus, aqueles que não tinham a ninguém, nem quase o direito de viver. É para esses que ele veio. Dessa forma, a sua seria a vida mais extraordinária e única, dantes nem depois, jamais conhecida. Jesus de Nazaré veio romper com as tradições da história e veio trazer uma história nova, uma forma nova de se ver o mundo e de se reconhecer junto da nossa convivência em sociedade. Ele iniciou o seu ministério libertando consciências numa festa de casamento, abençoando a união das almas e perseverando a alegria nos corações. E terminou num holocausto na cruz, mas também num dia de festa, era a festa da passagem, onde os equivocados, os desequilibrados comemoravam a sua crucificação. Aqueles que lá estavam não entendiam a que veio aquele homem, por que ele pregava tanto sobre o amor, sobre o perdão, sobre a paz. Então todo o seu messianato veio em cima da alegria, veio em cima das bem-aventuranças que ele veio trazer. É a doutrina das boas novas da alegria, entoando o canto da beleza para anular as sombras e tragédias dominantes em toda parte e nos tempos futuros. A sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente aqueles que eram expoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo, menos o direito de serem amados. E ele os amou. Como ele nos ama, ele os amou como ninguém jamais o fizera. E ele nos ama como ninguém jamais nos amou. Porque o seu amor é puro. O seu amor vem desprovido de qualquer característica de cobrança, de qualquer característica de espera de retorno. É o amor que liberta, é o amor que consola, é o amor que eleva os nossos corações. Elegeu como seus irmãos e com eles conviveu e os alimentou, ensinando-lhes elevação e dignidade, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. É este Cristo Consolador que veio para todos nós. Também por eles, pelos expoliados, ele foi respeitado e ouvido, deixando-lhes as marcas inconfundíveis de suas lições, que transformaram algumas de suas vidas. Quantos que passaram e ouviram a mensagem do Cristo e transformaram as suas vidas. Talvez não fossem expoliados
no sentido da matéria, da ausência de bens materiais. Como Joana, casada com o intendente de Cusa, que tinha conflitos na sua vida imensos com o seu marido que não a respeitava, não respeitava a relação familiar e a relação de casamento, e ele a aconselha a ficar em casa para que pudesse cuidar daquele que Deus havia colocado para que ela pudesse amar. Como Maria de Magdala, que nos equívocos que cometeu pela vida se arrepende apenas com a conversa de Jesus e com o entendimento de que ele era realmente o Messias. Como Zaqueu, como tantos outros que se apropriavam das falas de Jesus e usavam essas lições para que pudesse restabelecer o rumo das suas vidas. E ele permanece. Permanece em nossos corações como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição incomparável de modelo para todos nós, para toda a humanidade. Continua sendo Jesus o modelo, o guia mais perfeito que temos condição de conhecer, para que o possamos seguir e para que o possamos ouvir a tua mensagem e para que ele abra os braços e venha nos consolar. Ei-lo que agora retorna, diz Amélia Rodrigues, através das mãos de Divaldo Pereira Franco. Eis que o Cristo retorna, na sua forma simples, na sua forma humilde, e reencontra-se desvestido de todo o luxo e da ostentação religiosa do passado, com que o apresentara ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas, auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. É esse Jesus, que nas palavras de Amélia Rodrigues, vem desvestido de toda essa glória e pompa que as religiões o colocaram, e vem se abraçar aos nossos corações. Vigilante, aguarda que lhe seja faculdade a oportunidade de apresentar-se. Ele aguarda a nossa vontade. Ele aguarda a nossa boa vontade de seguirmos com ele, por ele, encaminhada ao nosso Pai. Compassível e afável, ele está perto de ti, perto de mim, perto de todos nós. Busca viver com ele. É esta a mensagem de consolo desta noite. Busca viver com Cristo. Não postergue o momento, a fim de que não venha a fazê-los tardiamente. O chamado de Jesus é o agora. É o momento. É a oportunidade. É o que se desmembra para todos nós. Para todos. Sem desclassificar ninguém. Apenas vem para nos convidar, mais uma vez, a aceitá-lo. Na sua condição de mestre, que ele o aceita, porque ele vem ensinar. Não aceita o título de bom, porque bom é o nosso Pai que está nos céus, na palavra de Jesus. Mas ele vem e aceita o título de mestre, aquele que ensina, aquele que dá a mão, aquele que leva adiante. É este o mestre. É este o mestre que abre os braços para todos nós e diz ao ouvido dos nossos corações: vem ter comigo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É esse Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, que vem nos convidar
a consolar os nossos doídos corações pelos equívocos constantes que vimos cometendo, encarnação pós-encarnação. Vamos cometendo os equívocos e ele se predispõe a nos consolar, a deixar em nosso coração a mensagem da esperança, a mensagem que faz com que a gente pare e reflita, com que a gente entenda verdadeiramente quem é o Cristo. Quem é o Cristo Consolador, que vem no intuito de abraçar o nosso coração e nos conclamar ao conhecimento de nós mesmos. Porque ele se oferece, mas ele não caminha por nós. Ele não caminhou por Maria de Magdala. Ela entendeu a mensagem e fez a grande transformação necessária. Só ela poderia fazer, mas ninguém poderia fazer por ela. Joana de Cusa faz a grande transformação a partir da mensagem do Cristo. Ele não poderia fazer por ela. Ela o fez após a mensagem. Cada um de nós pode fazer. Cada um de nós tem capacidade de fazer. Mas precisamos ter a vontade. Precisamos ter a vontade sincera de realmente fazer, de realmente olharmos para tudo que nos acontece na vida e percebermos a grandeza desse evangelho. Ser espírita cristão traz para nós uma alegria aos nossos corações, porque além do consolo, que é muito importante, nos convida ao caminhar, que é essencial. Não ficarmos estacionados e nem parados em coisas do passado que já foram e não temos como voltar. Temos como fazer caminhos diferentes, mas não temos como retornar aos caminhos antigos. Palavras de Chico Xavier. Então necessitamos mesmo, meus irmãos, entender esta doutrina e buscar, perguntar, como eu tenho feito a minha reforma interior? Como que eu tenho buscado ser o homem de bem para aceitar Jesus verdadeiramente, para compreender seu consolo? Como que eu tenho agido, como que eu tenho pensado no bem, para o bem do próximo e para o meu mesmo, acima de qualquer coisa? Como que eu tenho feito essas reflexões, esses questionamentos? E qual é o parâmetro para eu entender e para eu medir se realmente eu estou buscando ser um homem de bem? Kardec, o nosso ilustre codificador, Allan Kardec, vai perguntar, com a sua capacidade imensurável de colocar didática, de entendimento, para que a gente possa ter a plena convicção e a plena certeza daquilo que ele estava falando e da resposta que viria dos amigos espirituais. Ele vai perguntar aos espíritos amigos, lá na questão 918, no subcapítulo intitulado Caracteres do Homem de Bem. E ele pergunta, olha como é peculiar o questionamento de Kardec. Por que sinais se pode reconhecer num homem, o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Quais são os sinais? Desculpa. Quais são os sinais? Como é que a gente reconhece esse homem de bem?
Como é que a gente sabe que este homem está ascendendo na hierarquia espiritual? Através de quais sinais? Olha o que os amigos vão nos dizer de resposta. O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Essa resposta, ela mexe profundamente com todos nós, né? Porque a gente reflete, se eu tivesse junto com vocês, irmãos, com certeza eu iria perguntar: quem de nós aqui no salão que faz de toda a sua vida a prática do bem? E eu ia dizer logo em seguida: não precisa responder. Não precisa responder. Porque nos convoca a reflexão. Nos convoca a reflexão. E aí nós compreendemos a misericórdia divina para com todos nós, de nos dar a bênção da reencarnação. Porque a reencarnação nos possibilita chegar nesse todo. Porque uma encarnação só nós não vamos chegar. Mas se nós vamos encarnação por encarnação, burilando os nossos sentimentos, nós vamos hierarquicamente subindo na característica espiritual. Mas exige esforço íntimo de cada um de nós para verdadeiramente querer mudar, para verdadeiramente querer se posicionar como uma pessoa melhor, com mais resiliência, com mais paciência, com mais atitudes nobres. Como essa pandemia tem feito, e eu tenho conversado com muitas pessoas, por isso que eu estou dizendo isso, como ela tem feito a todos nós uma reflexão diferente. Talvez nesta encarnação, como jamais a gente tenha feito. Porque a pandemia nos trouxe para dentro de casa, mas ela nos obrigou a entrarmos para o nosso interior. E aí nós fomos obrigados a refletir. O que temos feito até agora da nossa vida? Tudo aquilo que a gente faz ou fazia antes da pandemia, por obrigação, por cumprir uma obrigação, hoje nós não podemos fazer mais. Nós temos que achar outros mecanismos de fazer aquilo que nós fazíamos. Só que agora a gente faz com emoção, não é mais por obrigação. Eu não posso mais ir ao centro espírita tomar o passe, tomar a água fluidificada, que me ajuda e me auxilia. Mas eu não posso ficar há 4 meses sem o meu passe, sem minha água fluidificada. Então eu sou obrigado, pela emoção, pelo entendimento, pela consciência, a me ligar à espiritualidade amiga. Aí eu oro com mais fervor. Aí eu oro com mais fé. Aí eu oro com mais vontade sincera. E eu sinto que eu estou recebendo passe. Eu vou tomar água, eu sinto o gosto do remédio na água. Porque foi colocado o remédio. Quando eu vou por obrigação, eu tenho toda a ambientação da casa espírita, que é a proteção do mundo espiritual, naquele ambiente religioso, como todas as outras religiões também os têm. Então eu me sinto mais relaxado. Mas agora não. Agora eu preciso me encontrar de mim para comigo mesmo. E preciso verdadeiramente sentir a presença amiga dos espíritos, que estão trabalhando arduamente para que a gente compreenda. E para que a gente dê o salto realmente qualitativo do homem de bem. Aquele homem necessário agora na Terra.
E aí ele vai falar na resposta, Kardec faz uma nota classificando para nós em 3 condições para que a gente tenha verdadeiramente os sinais do homem de bem. E ele vai dizer assim, são sinais, são propostas ousadas de Kardec, porque são propostas educacionais e propostas que realmente mexem conosco, faz com que a gente ande, faz com que a gente caminhe, faz com que a gente busque um novo patamar de vida. Porque ele vai colocar assim, é necessário que a gente cumpra a lei de justiça. E aí a gente começa a reflexionar o que é a lei de justiça. Quando nós olhamos no nosso entorno, nas coisas que a gente vê pela sociedade, a gente muitas das vezes duvida da justiça divina. Porque a gente acha que as coisas estão erradas e que deveriam ser de uma forma ou de outra forma. A gente esquece que existe no mecanismo da lei, e é no mecanismo da lei divina, que não falha e não erra, existe um mecanismo de justiça atuando o tempo todo. Quando eu vejo um mendigo na rua, necessitado de todas as coisas, todas, desde o alimento material até o alimento espiritual, eu pergunto, onde está a justiça de Deus? Está ali, nele, que está naquela condição, ressarcindo as leis divinas. E aí a pergunta que eu devo fazer é, como eu posso ajudá-lo? De que forma? O que eu posso fazer para amenizar a condição daquele indivíduo que ali se encontra? Lá em Juiz de Fora, na minha terra, nós temos um rapaz que anda na rua, ele vaga na rua. E nós temos uma imensa dificuldade de ajudá-lo. Imensa, imensa, imensa. Época do frio, quando nós estamos lá nos finais de semana, e durante a semana minha família tenta fazer isso também, nós sempre temos um cobertor no carro para tentar entregá-lo. Nós nunca conseguimos entregar um cobertor para ele, porque nós nunca achamos quando estamos com cobertor. Quando a gente acaba de entregar o cobertor para outra pessoa, viramos a rua e ele aparece. Certa feita, saímos um sábado à noite para fazer qualquer coisa na rua. Quando nós estacionamos o carro, que eu olhei para minha esquerda, ele estava quietinho lá, debaixo de uma marquesa. Eu falei com a minha irmã, nossa, é ele. Vamos lá, vamos levar um lanche para ele. Compramos o lanche, levamos o lanche. Quando ele nos viu, ele conversa muito com a gente e tal. E aí quando ele começou a comer o lanche, ele falou assim, que alegria. Hoje é dia do meu aniversário e vocês me deram esse lanche. Nós ficamos numa alegria tão grande de ter conseguido no dia do aniversário dele dar um lanche para ele, uma coisa tão pequena, e conversamos e esperamos ele comer o lanche e saímos. E fui fazer o que eu tinha que fazer, que era coisa rápida. E aí a minha irmã disse assim, vamos comprar um bolo para ele? Eu falei, vamos. Corremos na outra rua, na padaria, pedimos um bolo, todo confeitado, enfeitado. O moço embrulhou, todo com papel de presente. Quando nós chegamos na rua, ele não estava mais lá. Ele tinha saído. Saímos desesperados procurando ele. Não tinha se passado 20 minutos. Era impossível ele ter sumido. Rodamos os entornos da rua, não o encontramos. Levamos o bolo embora. De volta. Chegamos em casa. Nós temos o hábito de fazer uma prece todos os dias à noite, em conjunto. Abrimos o Evangelho. E vem para nós causas das aflições. Se não é nesta encarnação. Se ela não está relacionada a esta vida, com toda certeza. Capítulo 5 do Evangelho.
está em vidas pretéritas. Não conseguimos entregar o bolo, como não conseguimos entregar o cobertor, como não conseguimos entregar quase nada a esse rapaz. Quase nada. É injustiça divina? Não conseguimos ajudar? Ou ele está, olha como é que muda a conotação, ou ele está sob as bênçãos da justiça divina para ressarcir tudo aquilo pretérito que ele cometeu. A alegria dele nesta encarnação prova isso que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos. Porque ele sente uma alegria de viver sem ter nada, sem ter nenhuma perspectiva de vida. E ele tem uma alegria dentro do coração dele de viver. Ele nunca conversa reclamando, nunca conversa aborrecido, sempre com um sorriso. É essa justiça que nós precisamos entender. Muitos de nós, e eu sei que é difícil mesmo, nós não estamos tirando o mérito da dificuldade. Sei que muito de nós ainda pergunta onde está Deus, não só pela questão da pandemia, não só. Pela questão política, pela questão econômica, pela questão do desemprego, por diversas outras questões. Nós, na maioria das vezes, perguntamos, meu Deus, cadê você? Cadê sua justiça? Mas quando nós praticamos e entendemos a lei de justiça, nós agimos com resiliência, com sabedoria, com consciência reta. Porque nós conseguimos compreender que esta lei divina, ela não falha, porque ela é divina. Ela não é humana, ela é divina. E se ela é divina, ela é justa. E se ela é justa, causa-a para que ela possa ser justa. É esse entendimento que o homem de bem, que Kardec vai perguntar, são os sinais que nós precisamos ter. São esses sinais. E aí eu pergunto, não responde. Eu acredito na justiça divina? Eu acredito na justiça divina quando ela bate lá fora na casa do vizinho? Eu falo, não, isso é justiça divina. Aconteceu com eles porque com certeza estão ressarcindo as leis divinas. Mas quando bate na nossa porta, o nosso pensamento é esse? Ou a gente blasfema contra Deus, grita, sou espírita, eu faço palestra, eu vou na sopa, eu tô lá ajudando no passe, já dei 785 passes. É pouco, né? Deve ter dado mais, né? E aí eu falo, não, se é vizinho, é justiça, se é comigo, é injustiça. Ao sinal do homem de bem. Ao sinal do homem de bem. Mas Kardec continua, além da prática da lei da justiça, ele vai falar da prática da lei do amor. Se eu tivesse aí, qual é a pergunta que eu ia fazer para os meus amigos do André Luiz, que eu estou morrendo de saudade de abraçar? Alguém disse eu te amo aí hoje? Aproveita agora. Aproveita agora que você está em casa com a sua família, ou mesmo se você for fazer pela tecnologia, pelos equipamentos eletrônicos, olha para o olho da outra pessoa que está na tela e diz eu te amo. É a lei do amor que prevalece nos ensinamentos de Jesus. É só a lei de amor verdadeiro que vai cobrir a multidão de pecados, que vai proporcionar a cada um de nós a capacidade imensa de olharmos com compaixão para os nossos irmãos. É essa lei de amor que nos move, nos motiva, nos impulsa para a frente, para a fé futura, para o caminhar seguro. É essa lei de amor que a gente está um pouco equivocado com ela. Todos nós estamos um pouco equivocados. Porque a gente ama quem nos ama. A gente ama quem nos respeita. A gente ama quem concorda conosco, quem gosta da gente. Aí nós amamos. Mas nós precisamos ir além, amar
inclusive aos nossos inimigos. Inclusive aos nossos inimigos. Mas eu sei que ele me quer mal, que ele mente sobre mim, que ele me persegue, me calunia, me prejudica. Mesmo assim, a lei do amor, ela vem no intuito de consolar. Por isso que é o Cristo Consolador. Quantos perseguiram Cristo? Quantos tripudiaram em cima do Cristo? E cada vez mais ele amava. Cada vez mais. Ele se doava para aquelas pessoas. É posto na cruz do suplício, de braços abertos, erguido para o alto, dizendo para todos nós, sem pronunciar nenhuma palavra, mas ele diz a todos nós: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Ali, naquela posição de crucificado, de braços abertos, erguidos para o alto, ele se entregava a Deus, cumprindo os seus desígnios, por amor ao Pai e por amor a nós. O seu amor é tão incondicional, tão inimaginável para todos nós, que muitos de nós temos dificuldade de aceitar o amor de Jesus. Muitos de nós temos dificuldade de aceitar o amor de Jesus, porque o amor de Jesus é aquele que nos conclama, que nos convida, que nos faz mexer. Ele nos faz mexer. É importante a gente mexer em nossas vidas, e esse amor faz com que a gente mexa, com que a gente caminhe, com que a gente ande, com que a gente vá para frente. E esse amor de Jesus, que espera de cada um de nós a boa vontade, a simples boa vontade de nós termos para que a gente caminhe, para que a gente siga. Então a proposta do consolo de Jesus é a proposta do amor. É a proposta do amor. É essa proposta do amor que vem trazer para nós, assim, a grande oportunidade de mudança. Mas os sinais são 3. Lembra que eu falei que são 3. O primeiro sinal, a prática da lei da justiça. O segundo sinal, a prática da lei do amor. E vem o terceiro sinal, que Kardec vai nos explicar de forma emocionante. E ele vem nos dizer: prática da lei da caridade. Como é importante, em especial nesses dias turbulentos, nós exercermos o verdadeiro sentido e papel da caridade. Aquela caridade que faz o bem pelo bem. Ela não espera retorno, ela não aguarda de ninguém nenhuma possibilidade de espera. Ela apenas age. É essa oportunidade de agir, de exercer a caridade. É essa caridade no seu sentido amplo. Os discípulos também tinham muita dificuldade de entender essa caridade. Certa feita, em casa de Simão Pedro, eles estavam conversando e aí eles falavam sobre a questão de fazer a caridade. E muitos de nós ainda confundimos, como os discípulos confundiam, caridade com doação material. E eles então perguntavam sobre as pessoas que estavam ali e que tinham condições financeiras para fazer caridade e não o faziam. E eles então começam a discutir sobre os políticos, sobre os religiosos, que tinham condições financeiras de fazer e não faziam a caridade. Jesus só escutava. Só estava a escutar aquela discussão quando em determinado momento o silêncio se fez. Ele conta uma história. Ele conta uma história de um homem muito simples que tinha vários filhos. Era um trabalhador assíduo, cumpria com seus deveres, mas ele tinha uma angústia em seu coração. A angústia do seu coração era não poder dar um prato de sopa, não poder dar um pão, não poder dar um alimento para aqueles que cruzavam o seu caminho. E todos esses que cruzavam o seu caminho e que ele não podia alimentar, porque todo o seu trabalho, fruto do seu trabalho, era para dentro de casa, para os seus filhos,
E todos esses que ele não podia alimentar, ele parava, conversava, ouvia. Muitos deles traziam fofocas ao seu ouvido, ele silenciava a fofoca. Muitos deles traziam a calúnia ao seu ouvido, ele silenciava a calúnia e sempre deixava nos seus corações uma mensagem de paz, uma mensagem de amor. Passaram-se os anos e ele desencarna e é recebido no mundo espiritual. Quando ele adentra ao mundo espiritual, ele é recebido por um amigo com um presente, que na figuração das palavras de Jesus, através do espírito Neo Lúcio, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livrinho intitulado Jesus no Lar, a caridade desconhecida, ele então vai dizer o quanto ele foi importante na vida daquelas pessoas. Quanto ele foi importante na vida daquelas pessoas. Por ele ter ouvido e muitas das vezes, e na maioria das vezes, em todas as vezes, aliás, ele guardou aquilo que as pessoas falavam. Não levou adiante. O mal morreu ali com ele. E por isso ele estava sendo ali recebido. Porque é esta a verdadeira caridade que ele fez. Ele amenizou a propagação da violência através das palavras, através da discórdia, através da calúnia. É esse sentido da caridade. Se eu posso doar coisas materiais, que eu faça, mas que eu faça olhando para a pessoa, que eu faça conversando com a pessoa, que muitas das vezes está com fome. Sim, é fome, mas mais do que fome de comida, é fome de ser ouvida. Divaldo tem uma palestra excepcional, e faço um pequeno parênteses, nesse momento em que ele está passando por essa questão de saúde da sua cirurgia, nós emitimos vibrações de muito amor, de muito conforto ao seu coração. Mas ele fala numa palestra dele sobre os invisíveis da sociedade. São aqueles que nós, todos nós, passamos na rua e nem olhamos, nem nos damos conta de que ele é nosso irmão, de que ele é irmão de Jesus, de que ele é filho de Deus. São os invisíveis. Se eu não tenho a questão material, leva a palavra de amor, de consolo, não de cobrança. Não de cobrança. Certa feita eu era muito jovem, mas muito jovem, bem mais do que hoje, né? E nós fomos entregar cestas numa comunidade lá em Juiz de Fora. Estava meu pai, minha mãe, nós sempre fazíamos isso no Natal, antes da ceia. E aí nós fomos entregar as cestas e eu vi que num dos barracos que a gente entrou, o chefe da família fumava. E quando a gente saiu dali, eu disse assim para o meu pai: por que o senhor não advertiu aquele homem? Nós estamos aqui trazendo alimento para ele e ele gasta dinheiro com cigarro, ele fuma na frente das crianças. E aí meu pai disse assim para mim: não cabe a nenhum de nós o julgamento. Cabe a cada um de nós o exercício da prática do bem. Não importa se ele está agindo errado. O que importa é o que você está fazendo, que é a prática do bem. É essa caridade. É essa caridade que traz benevolência para tudo aquilo que a gente vive, para tudo aquilo que a gente sente, para tudo aquilo que a gente espera. Essa doutrina que nós abraçamos, essa doutrina que vem trazer para nós uma condição inenarrável de agirmos e praticarmos o bem. Essa doutrina nos convida à reflexão.
que temos feito da nossa vida? Diante das pequenas atitudes, o que temos feito? Temos aceitado o consolo advindo do Mestre? Ele nos ofereceu o consolo. Precisamos aceitar esse consolo, abrir os nossos braços, sentir verdadeiramente o Mestre. E Jesus tem uma frase que ela se torna muito emblemática para os dias de hoje. Está lá em Lucas. Ele diz assim: dar-te conta da tua administração. Por falta de significado, né, de substituição ao significado, a administração é vida. Dar-te conta da tua vida. Se nós dermos conta da nossa vida, nós vamos melhorando o mundo. Paulatinamente, devagar. Nós vamos melhorando as nossas condições. Nós vamos fazendo com que a gente tenha mais serenidade em nosso coração. Nós vamos sentindo mais o consolo do Cristo, porque esse consolo do Cristo, ele é fundamental nas nossas vidas. É fundamental que a gente aceite e que a gente sinta o consolo do Cristo em nossos corações. Mas para isso, a gente precisa dar conta da nossa vida. A gente precisa aceitar a nossa vida. A gente precisa modificar a nossa vida, fazendo a grande transformação, a necessária transformação. Não importa o que foi para trás, o que fizemos para lá, o que deixamos, teremos que ressarcir as leis divinas. É lei. Não precisamos pagar na mesma condição, porque a lei não é punitiva, ela é educativa. E se ela é educativa, ela nos dá condição de que a gente se eduque e ressarça a lei de diversas formas. Mas é fundamental que a gente perceba a necessidade de modificarmos a nossa condição e que a gente então busque através daquilo que nós queremos agora, a partir desse momento. O que nós queremos fazer? Qual é o consolo que nós queremos ter de Jesus? Vamos refletir, vamos pensar e vamos eleger alguma coisa que nos incomoda profundamente e vamos trabalhar em cima disso, de nós, dando conta da nossa vida, porque o que foi, nós vamos ter que ressarcir em algum momento, mas e o que vamos produzir para daqui para frente? Conta muito no mundo espiritual o esforço que a gente faz para domar as más inclinações. Me lembro de Judas. E Humberto de Campos vai narrar através de Francisco Cândido Xavier. Humberto de Campos tem sido um repórter no mundo espiritual. E ele narra de uma beleza, de uma sublimidade, o encontro que ele teve com Judas Iscariotes. Porque ele encontra, no alto de uma colina, avistando a região da Galileia, ele encontra um homem pensativo. Quando ele se aproxima, ele olha para aquele homem e diz: tu és Judas de Iscariotes? Sim, sou eu. E que fazes aqui? Era a época, aproximadamente em abril, 18 de abril de 1950 e poucos, 57. E ele fala: estou aqui. Estou aqui a contemplar a velha Israel. E eles começam a conversar. Num diálogo belíssimo, ele narra a Humberto de Campos tudo o que ele havia feito. Eu acreditava, diz Judas, no reino de Deus na terra. Eu acreditava que teríamos necessidades financeiras. E por conta disso, eu fui lá. Fui lá conversar com eles. Fui lá e arrecadei 30 moedas de ouro.
em troca dele. Quando eu vi o que realmente tinha acontecido naquele momento, quando eu vi que ele havia sido preso e que nada daquilo que eles haviam combinado comigo estava sendo feito, eu voltei lá. Eu voltei lá e os indaguei. Os indaguei. E eles disseram para mim: isso é lá contigo. Não temos nada a ver com isso. Isso é lá contigo. Devolvi as 30 moedas. Entreguei aquele tesouro que era o tesouro sanguinolento da entrega do mestre, o meu amigo. Não suportei ver o Cristo naquela condição. Entreguei-me num ato mais equivocado ainda ao suicídio, porque não suportei o peso do meu equívoco. E mais uma vez errei através do suicídio. Fico aqui admirando cada um dos corações que habitam este planeta. Ressarci a lei divina 500 anos depois. Não tenho débito nenhum mais com relação a isso. E até hoje, prestes a adentrarmos o 3º milênio, as pessoas ainda me colocam como traidor, como aquele que entregou Jesus, queimando o Judas, usando do meu nome para dizer que eu sou o traidor. Lembro-me perfeitamente que num dia de muito suplício, nas regiões umbralinas, eu escuto uma voz que disse aos meus ouvidos: Judas, sou eu, teu amigo. Quando eu olhei, a emoção tornou-me de uma forma tão grande. Era ele. Jesus foi até lá me buscar nos seus braços para dizer para mim que era necessário a reparação, mas também que ele estaria comigo, me consolando, me amparando, me auxiliando, me ajudando a suprir as minhas dificuldades, como espírito equivocado que estava naquela época. É esse Jesus, é este Consolador que nos convida de braços abertos e nos espera de braços abertos, com o seu imenso amor por todos nós e com a sua mensagem de alegria e de esperança aos nossos corações. E é a Ele, a este Mestre, que nós somos eternamente gratos e dizemos a Ele: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua paz, pela tua mansuetude. Meus irmãos da casa André Luiz, muito obrigado a todos pelo carinho e um beijo fraterno a cada um de vocês. Muita paz.